Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende, essa é a resolução da prova do Enem de 2019. A gente está aqui com um caderno cinza, mas lembrando que as equivalências estão aqui. Essa questão, gente, uma questão de um tema muito comum no Enem. O Enem gosta muito de cobrar a relação entre grandezas que são proporcionais. Só que foi uma questão que eu achei um pouco complicada por causa do texto. Eu acho que muita gente deve ter tido dificuldade nessa interpretação. Mas vamos dar uma lida e ver o que a gente consegue entender daqui. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Vou parar a leitura aqui, para a gente poder traduzir isso. Ele está dizendo que a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e, o I para nós é vezes, o quadrado de sua experiência. Então, a força de defesa é proporcional ao seu nível vezes a experiência ao quadrado, o quadrado da experiência. Agora, lembra de um detalhe. Aqui tem um símbolo de proporcionalidade. Uma coisa importante que você tinha que lembrar é que esse símbolo não significa igualdade. Então, posso falar assim, a força de defesa. Lembra, para eu tirar esse símbolo e colocar uma igualdade, eu tenho que colocar uma constante junto. Vou colocar uma constante D, KD, para lembrar que é a constante da defesa. Vezes N vezes E elevado ao quadrado. Guarda essa informação aqui, depois a gente vai voltar. Olha a segunda parte. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Então acompanhe. A força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado de seu nível. Então, experiência vezes o quadrado de seu nível. Lembrando que estou chamando a experiência de E e o nível de N. Aí aqui é a mesma ideia. Eu quero tirar aquele símbolo e colocar uma igualdade. Só que você tem que lembrar, para tirar esse símbolo e colocar uma igualdade, tem que vir aqui uma constante, que eu vou chamar de constante de ataque, vezes E, vezes N ao quadrado. Daqui a pouco você vai entender por que a gente fez isso, tá? Aí observa, nenhum jogador, onde que eu parei aqui? Diretamente proporcional à experiência ao quadrado de seu nível. Nenhum jogador sabe o nível e experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo que o desafiante é considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Aí você fala, nossa, mas e agora? E agora que a gente vai ter que voltar aqui e descobrir qual que era a força de ataque do desafiante e qual que era a força de defesa do desafiado. Só que a gente tem um pequeno problema. Para a gente descobrir isso, a gente tem que saber qual que é o nível ele deu. Temos que saber qual é a experiência. Mas repara que a gente não sabe aqui, quem é essa constante. Então, antes de sair resolvendo, a gente vai ter que tentar descobrir quem é aquela constante ali. Tá, mas como que nós vamos fazer isso? A gente vai fazer isso usando essa informação. Ele falou que no nível 1, então quando o N é 1, quando a experiência é 1, a força de ataque é 2 e a força de defesa é 1. Então a gente vai usar isso. Eu vou trocar força de defesa por 1, isso vai ser igual a constante de defesa, vezes o nível que é 1, vezes a experiência que vai ser 1 também, só que fica ao quadrado. Então 1 vai ser igual a constante de defesa. A gente acabou de descobrir quem é a constante de defesa. Então, a força de defesa vai ser 1
vezes N vezes E ao quadrado. Só que esse 1 não vai mudar muita coisa não, né? Vou deixar aqui, ó, força de defesa vai ser N vezes E ao quadrado. Agora a gente vai ter que fazer o mesmo, usar o mesmo recurso para descobrir aqui, ó, quem é essa constante de ataque. Dá uma olhada, ó. No nível 1, experiência 1, a força de ataque é 2. Vem aqui e substitui, ó, 2 vai ser igual a K vezes A, vezes a experiência, que é 1, vezes o nível, que é 1 também, só que ele está ao quadrado. Então, 2, ó, aqui eu não coloquei 1, vou colocar de uma vez, ó. A experiência é 1 também. Então, é K vezes 1 vezes 1 ao quadrado. Então, 2 vai ser igual a constante de ataque. E aí a gente finaliza aqui, ó, o que vai ser a força de ataque? Força de ataque vai ser 2 vezes E vezes N ao quadrado. Trabalhosa, né? Mas aqui agora a gente vai conseguir finalizar. Vamos ver. Quem é o desafiante? É o J1. Então eu vou ter que calcular a força de ataque do jogador 1. Força de ataque eu venho aqui, ó. O que vai ser a força de ataque do jogador 1? Vai ser 2 vezes. Qual que é a experiência do jogador 1? 5. Então vai ser 5 vezes o nível do jogador 1, que é 4. Só que cuidado, porque é 4 ao quadrado. Então a força de ataque do jogador 1 vai ser, cuidado na hora de fazer essa conta, tem que fazer a potência primeiro. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10 vai dar 160. Então a força de ataque do jogador 1 vai ser 160. Agora vamos tentar descobrir qual que é a força de defesa do jogador 2. O jogador 2 tem nível 2 e experiência 6. Então vai ser nível 2 vezes experiência 6. Só que lembra que a experiência está ao quadrado. Então a força de defesa do jogador 2 vai ser 36 vezes 2. 36 vezes 2 dá 72. Repare por que esse jogador ganhou. A força de ataque dele é bem maior do que a força de defesa. E a questão está pedindo justamente essa diferença. Então, eles querem 160 menos 72. Isso vai dar 88. Que letra que você marca? Letra B. Não sei o que vocês acharam, gente, mas era uma questão bem trabalhosa. Envolve a ideia de grandezas proporcionais, mas é uma questão bem difícil. Espero que você tenha entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima resolução.